Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui, podendo participar dessa homenagem ao Pastor Carlos. Bom, quando eu penso no Pastor Carlos, a primeira lembrança que me vem à mente é exatamente a noite em que o pastor fez uma pregação. Eu já não me lembro mais em qual texto, mas eu me lembro que era uma noite de sábado e eu me lembro muito nitidamente do momento em que o pastor fez o apelo naquela noite. E foi naquela noite em que eu decidi seguir a Cristo e que foi a melhor e a mais importante decisão da minha vida. Então, quando eu lembro do pastor Carlos, eu lembro dessa importância que ele teve na minha vida, que foi do momento da minha decisão de seguir a Cristo e de levar uma vida aos pés do Senhor. Muito feliz em poder fazer essa homenagem para o pastor Carlos, um homem de Deus, um homem que ajudou muito na formação do meu caráter cristão. Eu me lembro que quando eu era criança e algumas vezes ia almoçar na casa dele, logo após o almoço ele entrava no seu escritório e se dedicava a tarde ali toda no conhecimento, estudando a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 58 fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há frutos, pastor Carlos, que o pastor plantou, que agora o pastor não pode ver, mas nós veremos esses frutos na eternidade. E eu sou um desses frutos. Eu agradeço pela sua vida, um homem íntegro, com todas as características lá de 1 Timóteo 3. Fique com Deus, um grande abraço. Te amo em Cristo, pastor Carlos. Boa noite a todos. Rodrigo aqui diretamente de Fortaleza, passando para parabenizar o pastor Carlos aí por mais um dia do pastor. Ele que foi uma pessoa tão importante na minha vida, foi o pastor que me batizou, foi o pastor que fez o meu casamento e me acompanhou aí por muitos anos. Então, quero desejar a ele aí toda a felicidade do mundo, muita saúde e que Deus continue abençoando ele sempre. Grande abraço, pastor. Olá, pastor Carlos. Passando por aqui para lhe desejar um feliz dia do pastor. Que Deus o abençoe sempre, com muita saúde, para estar conduzindo a sua igreja com todo esse carisma e dedicação. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter nascido nessa igreja. E continua sempre sendo o meu pastor, o pastor que batizou a família Moitinho. Sempre será bênção na minha vida. Gostaria de estar presente, mas como não será possível, vou deixar aqui o meu abraço e gratidão sempre. Oi, igreja! O pastor Carlos esteve presente em diversos momentos importantes e relevantes da nossa vida: o batismo da Inês, o meu batismo, oficializou o nosso casamento. Quando eu nasci, ele me apresentou ao Senhor. Ele também me apresentou ao Senhor. O pastor Carlos fez parte da nossa história e da nossa família. E nós somos eternamente gratos pela vida do pastor. E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus continue abençoando a vida e o ministério do pastor Carlos. Feliz Dia do Pastor! Feliz Dia do Pastor! Boa noite, pastor Carlos. É com muita satisfação que passamos para te desejar bênçãos em mais um ano no seu ministério. Uma pessoa muito importante para nós, que passou por nossas vidas muitos anos e nos ensinou muita coisa, que guardamos até hoje em nossos corações. Muito obrigado, pastor, por ter cuidado de mim e de toda a minha família. Sou muito grato por tudo. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja você e todos os seus familiares. Família Maresca, sempre agradecendo. Boa noite. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, pastor Carlos, Igreja Batista Amada, em Lausanne Paulista. Sou a Priscila, filha do irmão Antônio Tozeto e Rita Maresca, que acabaram de falar. Estou passando aqui para desejar também muitas felicidades, saúde, bênçãos na vida do pastor. Somos muito gratos pela presença do Senhor em nossas vidas, fazendo parte de fases tão importantes. Desde a minha avó, Joelita Maresca, ele fez a minha apresentação a Deus em 1983, batizou, fez um aniversário de 18, casou e apresentou meu filho há 6 anos a Deus. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar derramando inúmeras bênçãos sobre a sua vida e a sua família. Muito obrigada, pastor. Que Deus te abençoe
Muito. Muito. Um beijo. Um beijo. Tchau. Olá, Pastor Carlos, tudo bem? Aqui é a Rosa, filha da irmã Francisca. Estou falando de Lisboa, do centro de Lisboa. Olha, parabéns pelo dia de pastor, que Deus continue operando e usando a sua vida para abençoar outras pessoas. Eu quero deixar uma recordação muito importante que marcou a minha vida e acredito de muitas outras crianças da época. Quando o Senhor chamava as crianças para trazer o boletim escolar e falava das notas e nos incentivando a continuar a estudar, e sempre falava que quem sabe sairia das crianças da época, poderia sair um presidente do Brasil. Então, o tempo se passou e Deus operou grandemente na minha vida e de muitas crianças também. Parabéns, que Deus continue te usando para abençoar outras crianças, e obrigado pelo valor e o incentivo que o Senhor teve por nós. Um beijo, felicidades. Olá, São Paulo, tudo bem? Como vai? Pastor Carlos, boa tarde. Quanto tempo, né, que a gente não se vê, aí a gente fica com saudade mesmo. Eu gosto muito desse povo aí de São Paulo e da sua família do Senhor especialmente. Então, feliz dia do pastor para o Senhor, tudo de bom para a sua família, e que Deus lhe abençoe, e que qualquer dia eu vou aí para matar essa saudade, tá certo? Fica com Deus e tudo de bom para vocês aí. Feliz dia do pastor. Que Deus te abençoe. Pastor Carlos, somos muito gratos pela vida do Senhor, por todos os momentos importantes que o Senhor esteve conosco, desde a nossa infância até a vinda para João Pessoa. Que o Senhor continue a abençoá-lo. É isso, pastor. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Estamos aqui com saudades. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pastor Carlos, aqui é o Toninho, um dos primeiros jovens da sua congregação. Lembra? Gercinho, pastor Gerson. Pois é, sou eu. Aqui estou para homenagear o Senhor pelo seu dia, o dia do pastor. Pastor Carlos, tudo que eu disser a seu respeito é pouco. Você é um grande homem de Deus, obediente à vontade de Deus. Desde o primeiro dia que eu o conheci até o dia de hoje, você permanece a mesma pessoa. Íntegra, honesta, sincera, fala na cara o que tem que falar. Eu gosto de você por isso. Hoje eu sou grato a Deus pelo homem que eu sou, que eu me formei, que eu me tornei, né? Foi graças ao seu exemplo, o seu gesto, as suas atitudes, como um líder de igreja. Sou seu filho na fé e faço votos a cada dia. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, a nossa igreja. Que Deus abençoe. Forte abraço, meu pai na fé. Olá, pastor Carlos, boa tarde. Estou aqui hoje para te agradecer. Sou a Isolda, filha da irmã Francisca. Eu estou aqui para te agradecer pela pessoa que o Senhor é, pelo zelo, carinho que o Senhor tem pela obra. Eu estou falando isso porque quando o Senhor, algo que me marcou quando eu era pequena, foi quando o Senhor teve aquele acidente que acabou ferindo o seu rosto. E mesmo assim, com ferimentos, né, o Senhor em tratamento, o Senhor nunca deixou a obra, sempre estava ali, gerando, cuidando da obra das ovelhas. E isso mostra o zelo que o Senhor tem e o amor pela obra de Deus. E eu quero dizer que o Senhor é um pastor abençoado, que é muito gratificante poder ter feito parte desse ministério. Que Deus continue te dando sabedoria, te abençoando e te fortalecendo a cada dia mais. Um grande abraço, pastor Carlos. Olá, pastor Carlos. Que Deus abençoe o senhor. Eu estou passando por aqui para falar parabéns para o senhor, porque o senhor merece. E que o senhor seja sempre honrado como pastor. E parabéns pelo Dia dos Pastores. Um abraço para o senhor e para a irmã Neuza. Tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? Falar sobre o senhor é muito fácil. O senhor me conhece desde que eu nasci. E aí eu tenho muitas coisas para contar, mas uma coisa muito interessante que, assim,
uma coisa que é muito importante para mim é que o Senhor me apresentou quando eu nasci, o Senhor fez o meu batismo quando eu tinha 12 anos, o Senhor fez o meu casamento e apresentou os meus filhos. Então, para mim, o Senhor é muito especial. Para minha família, o Senhor é muito especial. E uma história muito especial que eu tenho é que quando eu fui me batizar, eu tinha só 12 anos. E o meu pai não queria que eu me batizasse, porque ele achava que eu era nova demais e que era uma responsabilidade grande. E eu lembro do pastor ir na minha casa, conversar com meu pai, para que eu pudesse batizar, para que meu pai entendesse que eu estava preparada e que era aquilo que eu queria. E o pastor foi conversar com o meu pai. E foi muito especial para mim. E eu agradeço muito ao Senhor. E o Senhor sabe que eu te amo muito. Um beijo, pastor. Feliz dia do pastor. Te amo. O pastor Carlos, para mim, na minha adolescência, teve uma importância muito, muito grande. Talvez ele nem tenha a noção da dimensão da ajuda dele na minha vida, de como eu me sentia amada, cuidada por ele. Eu conheci o pastor Carlos quando eu tinha entre 15 e 17 anos, mais ou menos. Convivi na igreja do Lausanne por alguns anos, e acabei saindo, né? Por algumas questões que aconteceram, mas na verdade foi só uma desculpa, né? Eu saí porque realmente eu não tive força na época, não tinha maturidade espiritual ainda, mas não me faltou aconselhamento, não me faltou carinho de pai, porque foi isso que o pastor Carlos foi para mim. Ele foi um pai no momento da minha vida que eu precisei muito, muito. Eu era filha de um lar, vinha de um lar desestruturado, sem uma base cristã sólida, e a igreja de Lausanne me deu isso, e ele, na pessoa do pastor dessa igreja, me proporcionou isso. Me deu a segurança que eu precisava, cuidou de mim o tempo todo. E hoje, quando nos encontramos, eu sinto a alegria dele. Ele me chama de Lúcia e eu vejo a alegria dele, né? Os olhos de satisfação, a forma como ele sorri. Eu sei que ele fica muito feliz de saber que eu permaneci no caminho, voltei, né? E permaneci, estou firme, graças à orientação dele, né? Primeiro Deus, Jesus, a salvação que Cristo outorgou, mas também pelo cuidado pastoral, né? Ele foi realmente um pai para mim. Ele foi essa pessoa de pai que eu nunca tive na minha vida. Um conselheiro, apoiador das nossas ideias na época do Lausanne, conselheiro, mas que deixava a gente trabalhar também com usar nossa criatividade nos conjuntos. Então é isso, ele foi para mim o pai que eu nunca tive. Eu sei que ele foi isso também para muitos adolescentes que têm uma vida desestruturada, uma vida desajustada, e é isso que todo bom pastor é. E o pastor Carlos é um excelente pastor. Eu peço a Deus que dê ao Senhor uma vida longa, porque o Senhor é muito, muito, muito necessário na vida de tantos adolescentes como eu fui um dia, que carecia de orientação, carecia de amor, de cuidado, de carinho sincero, que foi isso que eu senti na sua pessoa. Eu amo muito o Senhor, pastor. Parabéns pelo seu dia. Oi, pastor Carlos. Fui convidada para falar para o pastor no dia do pastor. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor. Esse carinho não é de hoje, desde quando eu era pequena. Eu fui convidada para ir na EBF da Igreja do Lausanne. E nessa EBF eu recebi um cartãozinho, e esse cartãozinho continha todas as crianças que participavam, elas iriam ganhar um presente no final da EBF. E eu fui, e chegou no fim do dia, me deram um cartãozinho, eu era muito pequena, e esse cartãozinho eu perdi. E eu comecei a chorar. E o pastor Carlos foi, me pegou no colo e me falou que eu não precisava chorar porque eu iria ganhar o presente. Isso ficou marcado na minha vida. Eu tinha em torno ali de uns 4 para 5 anos. Então fica aqui o meu abraço, a minha gratidão por ser esse pastor tão amado, tão querido e tão carinhoso com as suas ovelhas. Eu me sinto parte do seu rebanho e muito obrigada e parabéns pelo dia do pastor. Pastor Carlos Inácio, da Igreja Batista em Lausanne Paulista.
que alegria neste dia, em comemoração ao Dia do Pastor, que eu tenho de participar desta homenagem prestada ao Senhor, pastor Carlos, meu primeiro pastor, pastor que trabalhou pela minha conversão. Eu agradeço, pastor, ao Senhor e aos irmãos aí da igreja do Lausanne Paulista que cooperaram para a minha salvação. Tinha uma vida vazia e hoje eu tenho uma vida completa. E essa pessoa que tanto me ajudou, que tanto amou, com tanta paciência, cuidou da minha vida espiritual, foi o Senhor, pastor. Então, eu estou te mandando um abraço ao Senhor, à sua família e a toda a minha família da igreja do Lausanne Paulista. Abraço, pastor. Felicidades sempre. Olá, pastor Carlos, passando aqui para parabenizar o senhor pelo Dia do Pastor. Eu conheço o senhor desde pequeno, o senhor me apresentou, eu adorava ficar no gabinete do senhor, né? Também gostava muito de sair com o senhor, né, na igreja para cumprimentar os irmãos. E desde pequeno eu tenho como figura de cristão, de homem, o senhor. Então, que Deus continue abençoando o ministério do senhor, que ele se prolongue por muitos anos aqui na terra, e parabéns. Obrigado. Me recordo, viu, pastor, quando fomos a Botucatu, o Monza só andava na quarta. Que experiência gostosa, né? Na volta, o motor estourou na pista, o carro rodou e fomos para cá, para lá, e acabamos parados lá no acostamento. Eu vi a mão de Deus naquela tarde, viu, pastor? Deus o abençoe. O pastor e sua família. E a igreja. Feliz Dia do Pastor. Amém. Bom, quando eu era criança aí em Lausanne, teve uma época que o pastor deixava quem estava aprendendo a tocar algum instrumento fazer o prelúdio no domingo de manhã. E aí, uma vez eu fui fazer e alguém falou pra mim, que eu nem percebi. Eu tava lá tocando piano e aí a música que eu tava tocando era muito curta. E aí, quando eu toquei, acabou e eu pensei, e agora, né? Eu continuo ou eu repito? E aí eu peguei, dei um tempinho e repeti. E aí parei de novo e de novo eu repeti, até que alguém foi lá e falou assim, não, já tá bom. Aí depois eu fiquei sabendo que, na verdade, enquanto eu tava parando de tocar, o pastor tava indo para começar o culto. Aí eu começava a tocar de novo, ele dava mais um tempo. E aí isso foi engraçado, pelo menos para mim, né? Então é isso, feliz Dia do Pastor. É uma lembrança que eu tenho com o senhor e agradecer, né, que foi uma oportunidade que eu tive. E hoje eu toco na igreja que eu frequento e sempre toquei, né, já há muito tempo que eu toco. E muito obrigado, né? Desejo muitos dias do pastor ainda, né, pro senhor. E abraço meu e da Queca. Nesse dia feliz, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, pelo seu trabalho aqui em Lausanne Paulista, homem que eu conheci quando evangelista, que me trouxe a palavra do Senhor, a quem eu devo grande parte do que aprendi na palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor porque ele sempre foi uma pessoa que ajudou muito na educação dos meus filhos, na educação espiritual dos meus filhos. Os 4 foram criados no Evangelho, na igreja de Lausanne Paulista, com o pastor Carlos como pastor. Ele sempre cuidou, inclusive, da vida educacional deles, como trazendo boletim escolar, escola dominical, escola bíblica de férias. Meus filhos todos lembram de tudo isso. E eu quero agradecer ao pastor, porque sempre me senti amparada na educação espiritual dos meus filhos, através da Igreja Batista em Lausanne Paulista. Nos conhecemos ainda quando ele era evangelista, quando me trouxe a palavra do Senhor. E até hoje, ele nunca esqueceu de orar por mim. Muito obrigado, pastor. Que o Senhor Deus
o conserve com vida e saúde por muitos e muitos anos ainda, e que muitas almas o Senhor mande, para que o Senhor possa levar uma grande quantidade, um grande exército para apresentar a Jesus quando ele voltar. Um grande abraço, Deus o abençoe, felicidades. Feliz Dia do Pastor. Dia do Pastor e o pastor Carlos Inácio Rodrigues marcou a minha vida. Frequentei a primeira igreja batista do Lausanne Paulista por mais de 20 anos, desde a mais tenra infância. Me converti aos 8, fui batizado aos 9, tendo frequentado a classe de novos crentes, e ele foi meu mentor espiritual, da infância até a fase adulta. Tenho grandes recordações e fui grandemente impactado por todas as virtudes. A seriedade com que ele leva a vida espiritual, sua disciplina, sua determinação, a sua simplicidade e ao mesmo tempo sua eloquência, seu nível acadêmico, a importância que sempre deu aos livros. Fui grandemente impactado por tudo isso e peço a Deus que multiplique seus anos de vida para continuar abençoando outras pessoas, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento e da transformação. Que Deus te abençoe, pastor. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui. Pastor Carlos, é com prazer que eu participo aqui dessa homenagem. Quero dizer que por mais que o tempo tenha passado, eu tenha caminhado por outros caminhos e até por outras igrejas, a minha base, o fundamento da minha fé foi entregue por você, e o senhor é um pastor que para mim é muito especial, tem muitas recordações maravilhosas. Aprendi muito. Eu realmente sentava quando eu tinha meus 8 anos ali, aconteceu um despertar que eu comecei a prestar atenção muito no que o pastor pregava, e eu abri a minha Bíblia e despertou aquele desejo de entender, e foi através da tua vida realmente que eu aceitei Jesus Cristo, fui batizado e tenho grandes lembranças disso. Desejo ao Senhor muita vida, muita saúde por muitos anos. Um beijo no coração, pastorzão. Pastor, para sempre um pastor. Pastor Carlos Inácio Rodrigues, eu quero hoje agradecer a Deus por esse homem, servo de Deus, que atendeu o seu chamado, que tem corrido a carreira. E quero agradecer por todo o investimento na minha família, na minha vida. Eu lembro que na minha adolescência passei por uns momentos aí de muita confusão e conflito, e um dia ele me chamou e falou assim: eu vou conversar com você como seu pastor e como policial. E ali ele me deu uns conselhos bem duros e me disse que eu tinha que ter uma escolha, né? E aquilo ficou na minha cabeça desde então, e desde então eu procuro fazer as escolhas corretas, né? E graças a Deus hoje eu estou aqui servindo a Deus, né? E com muita alegria, e eu louvo a Deus pelas bases que o pastor Carlos inseriu nas nossas vidas desde criança, pelos boletins que nós tínhamos que levar até da escola, né, para mostrar as notas todo mês, e aquilo me inspirava a ser melhor a cada mês, a cada bimestre, a cada trimestre, para poder apresentar para a igreja um bom comportamento, um bom testemunho, né? E assim como tantas outras coisas, né? Os grupos de canto, são muitas coisas que o tempo que a gente tem para falar aqui não é suficiente, mas eu quero deixar bem claro que o Senhor sempre foi um homem que esteve guardado no meu coração, e que as bases e as estruturas que o Senhor nos trouxe, cumprindo o seu chamado, junto, claro, com toda a sua equipe que sempre estava ali ao seu lado, me fez hoje um homem de Deus, um servo de Deus, que serve a Deus e que prossegue nesse caminho. Muito obrigado, feliz Dia do Pastor, um grande beijo a toda a igreja do Lausanne Paulista, que foi onde eu iniciei os meus primeiros passos. Deus abençoe.
Eu não sei cantar não, mas eu vou lembrar uma música que eu gosto muito. E faz muito bem para a sua vida, para o seu pastorado. Brilhando, brilhando, quero brilhar por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar com Jesus. Carlos, feliz dia dos pastores, querido. Deus te abençoe, viu?